Voltando, gente. Caiu. Vamos recomeçar aqui de novo. Vamos recomeçando por aqui, gente. Vamos voltando. Eita, que olha, né? Até o Instagram aqui tá caindo. Que caia o que a gente quer na prova, né? Que caia o que a gente quer na prova, que seja um sinal de que vai cair o que a gente tá dando de dica aqui pra vocês, né? Vamos voltando, é um sinal. Daqui a pouquinho o Prof. Luiz entra aqui também e a gente segue falando aqui. Gente do céu, bugou o negócio aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se o professor Luiz Henrique já tá voltando. Ah, meu Deus, ele tá ao vivo também. Deixa eu combinar com ele aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos. Deixa eu ver aqui. Que coisa. Mas tá aí. Vamos voltar. Vamos voltar. Gente, enquanto... Tô chamando o Prof. Luiz aí. Enquanto ele volta, vou pra gente se unir aqui. Pra gente se unir de volta, que nós estávamos sozinhos, tentando recuperar. Vamos ver se agora vai. Ai, tá, peraí, deixa eu ver, ele já voltou, deixa eu aceitar, Prof. Luiz. Vamos lá, gente do céu. Ai, gente, que coisa. Luiz, voltamos. Eu concorrendo. Na verdade, a gente queria ver quem ia ter mais. Né? Vamos fazer uma concorrência. Vamos lá. Luiz, eu acho que era um sinal isso aí, né? Pois é. Gente, mas assim, ó, eu tava vendo, assim, ó, 1.800 nós estávamos, né, numa live para conversar com os alunos, né? Ou não sei se foi a FGV, se foi a concorrência que largou praga aí para nós, né? Mas nós ia falar assim, ó, vamos lá. Então, assim, ó, vamos revisar o que nós estávamos falando. Sai agora de grupo do WhatsApp, porque isso não vai te fazer bem essa semana. Apostas, Prof. Luiz, recurso ordinário, professora Cleise, contestação. Lembrando que pode cair qualquer peça, tu ainda tem que estudar todas as peças. Isso é apenas um palpite. Lembrando, nessa reta final, tenta focar no padrão que a FGV cobra de respostas. A Prof. Cleise deu lá da contestação. Quando cai contestação, é cobrado um artigo e ele tem que ser usado. Se tu acha que outro está certo, nós não vamos conseguir mudar o mundo, né? Nós não vamos conseguir alterar isto agora, tá? Então segura para prática, segura lá para quando tu comprar o nosso curso de prática, né? Então cuidado, a FGV tem os seus fundamentos, tem a sua forma de cobrar e vamos seguir ele. Vocês seguindo, vocês vão passar na prova da OAB. Passando na prova da OAB vai ter pós, prática, concurso, e daí é outros 500. Daí é outro mundo, tá? E é outra questão. E isso foi o resumo. Acho que foi isso, né? Alguma coisa a mais, prof? Não, é exatamente isso. E aí a gente entrar numa questão que é as dúvidas que a gente tem recebido bastante, se é para indicar um artigo de forma genérica, se é para indicar o caput, o parágrafo, o inciso. Então, assim, eu tinha dado já uma dica que eu já falei para vocês. Quem é aluno sabe, né? Eu coloquei lá para vocês botarem no post-it, para pendurar na parede, né? Na dúvida, faça a tese. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é faça a fundamentação específica. Faça a fundamentação específica. O que significa isso? Via de regra, a banca vai lá e ela quer que você diga exatamente em qual parágrafo, em qual inciso que está a resposta.
Tem vezes que é o artigo como um todo. Aí beleza. Aí beleza, você pode citar ele por completo. Porque nem sempre o artigo ele vai ter, por exemplo, assim, ó, regra e exceção. Ou hipóteses diversas de cabimento. Agora vamos a alguns exemplos, tá? Para sanar essa dúvida de vocês. Vamos lá. Quando você vai falar de recurso ordinário, que é uma das nossas apostas aqui, olha só, lá no artigo 895, tem duas hipóteses de cabimento do recurso ordinário. A do inciso 1, que é da sentença proferida na vara do trabalho, e a do inciso 2, que é do recurso ordinário que cabe das ações de competência originária. Então, se você indicar 895 genericamente, a banca pode não lhe atribuir a pontuação, que seja 0,10, mas é 0,10. Por quê? Porque existem duas hipóteses de cabimento e você não especificou qual delas é. Então, a resposta correta seria indicar artigo 895, inciso 1 da CLT. Professora, mas quando eu tenho que indicar caput, quando eu tenho que indicar parágrafos, imagine lá numa situação em que o caput traz a regra e os parágrafos trazem exceções. Então, se você vai citar a regra, você tem que indicar o caput. Vamos supor, a competência territorial lá, do artigo 651, que a regra é o local da prestação dos serviços. Isso está no caput do artigo. Os parágrafos vão trazer exceções. Então, você teria que fazer essa indicação. Olha, não, eu estou falando do viajante comercial. Bom, parágrafo primeiro. Não, eu estou falando do local, regra geral, da prestação de serviço. Então, é o caput. E sempre faça, peque pelo preciosismo. Coloque de modo específico. Por quê? Se a banca vier com um artigo genérico e você for específico corretamente, você vai pontuar. Agora, o contrário, não. O contrário, não. Era para você indicar exatamente o parágrafo, a linha. E você foi lá e colocou o artigo genericamente. Quer ver um exemplo de resposta evasiva? Que é do conteúdo do professor Luiz Henrique. Você vai lá e a pergunta é: diga qual a hipótese de justa causa que a Carmelinda teria ali. Aí você tem que ir lá e indicar exatamente qual é a linha. Porque cada linha tem uma situação de justa causa. Aí a pessoa vai lá e diz: sim, cometeu justa causa conforme o artigo 482, ponto. Tá, mas qual a hipótese de justa causa? E qual é a linha que fundamenta essa hipótese de justa causa? Aí você respondeu de uma forma muito evasiva que não vai garantir pontuação. Porque embora você tenha dito que era uma justa causa, você não falou qual delas é, e tem várias. Pode ser lá da insubordinação, desídia, pode ser improbidade. E você não colocou a linha. Aí você não tem como ter essa resposta como correta. Outro exemplo, eu digo que é agravo, ponto. Tá, mas qual agravo? Tem o agravo de instrumento, o agravo de petição e tem o fundamento específico. Então, isso é uma questão que quando vocês estiverem colocando a resposta, tentem ser específicos, tá? Tentem ser específicos. É 0,10, mas 0,10 faz falta. Prof, meu posicionamento para explicar isso é igual ao teu, né? E eu digo assim, se a pergunta for genérica, pode ser o artigo genérico. Se a pergunta for específica, tu tem que ser específico. O que seria uma pergunta genérica? Já que tu invadiu o meu conteúdo, eu tenho a liberdade de invadir o seu. Por Vamos exemplo, lá. se perguntar o seguinte: é cabível honorários advocatícios sucumbenciais na Justiça do Trabalho? Para mim, isso é uma pergunta genérica. Sim, 791A. Agora, se pergunta o seguinte: qual é o valor máximo que pode ser concedido de honorários? Opa, aí é uma pergunta específica. Aí tu tem que botar o 791A caput. Porque é lá que diz que é de 5 a 10, a 15. E se pergunta: cabe honorários numa reconvenção? É uma pergunta específica. 791A, né? Acho que é o parágrafo 5º ou parágrafo 6º. Tá? Não lembro de cor. Então, pessoal, essa que é a lógica. E se na dúvida, se na hora da prova tu ficou... Porque geralmente as perguntas elas são específicas. Geralmente elas são específicas.
Porque quanto mais específica a pergunta, mais difícil, né? Fica muito fácil perguntar. Fica muito fácil tu perguntar de maneira genérica, a resposta pode ser de certa forma genérica, e a FGV não gosta muito disso. Então, a grande maioria vai ser perguntas específicas. Então, cuidem isso, tá? Cuidem isso. E outra questão, aproveitando, prof, outra questão que é bom, assim, ó, na questão da resolução de questões que eu falo, lembrem, nunca, em hipótese alguma, sem a menor chance, responda uma questão sem antes ler todo o artigo. Professor, mas eu achei a resposta no caput. Não importa. E vou além. Não é só responder lendo todo o artigo. A CLT de vocês, maravilhosa, além de tu pegar e ler todo o artigo, tu verifica todas as remissões. Quem está com a CLT, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir aqui o artigo 11, eu acho que tem bastante coisa. O artigo 11 da CLT, que é o artigo que fala da prescrição, tem o 11, tem o parágrafo 1º, tem o parágrafo 2º, tem o parágrafo 3º na tua CLT. Porém, abaixo do parágrafo 3º, tem o artigo 149 da CLT, que é quando começa a prescrição das férias. Tem o artigo 440 da CLT, que fala da prescrição do trabalhador menor. Que daí, pessoal, a questão fala sobre prescrição, mas tu vai no artigo 11 e marca que tem prescrição. Por quê? Porque tu não foi ali e percebeu que era uma ação perguntando específico sobre a prescrição das férias, que está no 149, ou prescrição do menor, tá? Ou, como é que funciona a prescrição no caso da Comissão de Conciliação Prévia? Tá aqui, ó, 625G da CLT, tá? Ou vamos lá. Ou quando que começa a fluir a prescrição? É do aviso, é do início do aviso prévio ou é do término do aviso prévio? Tá aqui a OJ. Tá aqui a OJ. Cadê a OJ? 83 que fala sobre isso. Então, pessoal, é importante a leitura do artigo e é importante essas remissões. Essas remissões que estão abaixo dos artigos não é para bonito, tá? Não é para bonito na CLT. Elas foram feitas para ser usadas, tá? Isso aqui, ó, para vocês verem, quem está com a CLT, página 119 da CLT, tem um monte de remissões abaixo do artigo. E olha, ai, professor, mas olha, passa o olho, tu não vai perder tua prova por causa de ler um artigo inteiro e ler algumas remissões que ali estão. Essa aqui das férias tem bastante, da prescrição tem bastante, né? Por exemplo, ali o artigo 10. Se tu ler o artigo 10 da CLT, é importante tu ler o 448, 448A. Tá ali embaixo os artigos. Tem remissões de súmulas, OJs e até de outros artigos da própria CLT ou do Código Civil ou do CPC ou da Constituição, tá bom? Então isso aqui eu queria falar para vocês. É ótimo, viu, Luiz? Muito bom e ótimo exemplo. Prescrição, porque ó, prescrição tá lá no na nossa listinha do que pode cair. Então já veio uma dica aí proposital também para a live, né? E aí, pessoal, uma outra questão importante, nessa questão de indicar artigo, de indicar fundamentos, é assim, professor, e se eu indicar um artigo certo e indicar um artigo errado? Aí vamos lá. Esse é errado. O que é o conceito de errado? Errado é não ter nada, né? Isso é quando aquele artigo não tem nada a ver. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês que é do conteúdo meu e do Prof. Luiz. A gente compartilha esse conteúdo, que é de prescrição, só que daí a gente vai falar da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente tem previsão no artigo 11A da CLT. E lá diz que ela ocorre no prazo de 2 anos, na execução, traz detalhes. Só que tem uma súmula do TST que se aplicava antes, e que, na verdade, era um tema controvertido, porque tinha a súmula do STF de um jeito, a súmula do TST de outro, que diz assim, ó, a súmula do TST diz que não cabe prescrição intercorrente no processo do trabalho. Só que é a súmula 114, só que ela não se aplica mais, porque
inclusive, a gente tem um artigo específico ali na CLT vindo com a reforma trabalhista. Isso deixaria errada a questão. Porque vamos supor que a questão pergunte sobre é cabível ou não é cabível a prescrição intercorrente. Aí a pessoa vai lá e cita um artigo que diz que cabe e uma súmula que diz que não cabe. Não, aí a resposta ficou sem sentido. Não tem como estar certo isso. Não tem como estar certo, entende? Porque você colocou dois fundamentos contraditórios. Agora, se você vai falar da prescrição, que é o caso que o Luiz estava falando, não da prescrição intercorrente agora, da prescrição normal, comum, bienal, quinquenal, você vai lá e citou o artigo 11. Só que além do artigo 11 tem o artigo 7º lá da Constituição Federal, que traz também a previsão. Tem a súmula 308, que fala da prescrição parcial, quinquenal. Você citou 3 fundamentos. A banca só colocou 2, mas todos estão na mesma linha, falando sobre a mesma coisa, dizendo que cabe a prescrição, como é que ela é contada. Não tem problema, porque estão certas. Tá, gente? Daí é complemento, não é fundamento errado. É um fundamento complementar que simplesmente não veio no espelho da banca. Percebam essa diferença. Citar o artigo 11, citar lá o artigo, acho que é 7º, 29, né, da Constituição, citar a súmula 308, está dentro do mesmo pacote, porque falam do mesmo assunto. Agora, eu ir lá e colocar a súmula dizendo que não e o artigo dizendo que sim, aí sim, gente, eu tô querendo, tipo, não sei o que, não sei a resposta, vou botar os dois. Aí a banca percebe, o corretor percebe isso e não pontua. Mas, então, por isso, sempre leia, como deu a dica o Prof. Luiz. Leia, e aí você vai saber, ó, é um complemento ou não é? Não sai só citando por citar. Leia para ver se enquadra ou não com aquilo que você está desenvolvendo. Acho que é isso, né, Prof. Luiz? Perfeito, é isso aí, né? Não estar no gabarito, em resumo, não estar no gabarito não quer dizer que esteja errado, tá? Errado é posicionamentos contrários, né? E isso vai acontecer muito com o... Eu fiquei tirando eles, obviamente, de brincadeira, né, prof? Eu fiquei tirando eles, né? O pessoal do civil, né? O pessoal do civil, né? Porque tu vai lá e diz assim, pessoal, a resposta então é embargos de declaração, 897A da CLT. Daí vai lá, professor, mas eu usei o 1022, acho que é do CPC, eu até decorei, de tanto que me perguntaram. Entendeu? Que isso aqui é a segunda fase de trabalho, velho. Se tem previsão na CLT, cita a CLT. Mas, se tu tá citando o da. Daí eu digo, né? Prevalece o quê? Prevalece a CLT, né? Prevalece sempre a CLT. Mas eu digo assim, porém, se tu citar a CLT e o CPC, não vão te dar errado por causa disso, porque ambos os artigos falam na interposição dos embargos de declaração. Ambos dizem prazo de 5 dias, é o mesmo embargo. Daí eu fico brincando, né, do pessoal, tirando eles, né? Tá, né? Tá, eu vou sair dessa sala aqui, porque eu tô dando aula pro pessoal do processo civil, né? Tô substituindo a Tati e o Fetter aqui, não tava sabendo, né? O povo que ama o CPC, né? Tem lá que tu só vai usar o CPC, preliminares lá, né? Tu só vai usar o CPC, mas quando tem previsão na CLT, usa CLT. E se tu achar a previsão nos dois, os dois trazem a mesma fala, né? Utiliza daí os dois, porque daí os dois vão estar corretos, mesmo que eventualmente um não venha, tá? Acho que o dos embargos de declaração é muito isso. Eles vão no CPC, sabe? Eles vão no... Tem outro, agora me deu branco aqui. Mas, ó, pessoal, o CPC é só se nós tivermos omissão, ou seja, não tem artigo nosso, e tiver compatibilidade. Então, a gente usa muito o CPC sim, mas calma lá, se a gente tem artigo próprio, não tem por que usar o CPC. E aproveitando. Eu entendo. Eles não usam o CPC de propósito. É porque eles acabam achando no CPC e muitas vezes não achando na CLT. Entendeu? Eu brinco, mas eu sei o que acontece com os alunos. Eu só me faço de tonto de vez em quando, mas eu sei o que acontece. Eu sei que vocês não fazem isso de propósito. Mas é importante, por isso que eu digo, se tem previsão, né? Daí volta lá, vem no pergunte. Tem algumas perguntas, resposta minha que é clássica, né? Que é o seguinte, professor, posso usar o artigo do CPC? Eu já boto. Se tem previsão na CLT, usa a
CLT, porque foi o gabarito do lá sempre a CLT, tá? E Então, deixa eu cuidado. aproveitar. Ah, e prof, desculpa, mas assim, ó, se for usar o CPC na última prova, eu não sei qual que é a tua opinião, mas acho que foi na última prova que caiu o CPC, eles pediram o artigo do CPC e também pediram o 769, acho que é. E Só aí? que eles botaram no espelho preliminar, depois no definitivo eles tiraram. Mas Ah, tá. é pecar pelo excesso, gente. Aqui, Luiz, deixa eu aproveitar o gancho. E o Arthur tinha feito uma pergunta que também é muito recorrente. E o Arthur Serra, ó, como saber se a tese não tem previsão legal? Então, assim, eu vou dar aqui, depois eu passo para o Luiz. São raras as hipóteses, mas às vezes acontece. A gente pode citar aqui o caso da carta de referência, do quinquênio, não lembro mais outro exemplo que tenha caído. Mas assim, ó, se porventura caiu algo Do que você foi. penosidade, do penosidade, acho que foi. A Ah, penosidade. mas assim, por exemplo, o carta de referência, agora a gente já sabe, quando pede para tu fazer algo que não existe previsão em lei, tu vai lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2. O adicional de penosidade, mesma coisa, porque não tem regulamentação. E aí, nesses casos, até tinha, era muito difícil de achar, mas como já caiu, vocês que fizeram o curso já sabem. O que eu lembrei agora, prof, que uma que não teve nada de fundamentação, nem artigo 5º, porque não sabe onde está alguma coisa, procura no artigo 5º da Constituição, né? Mas foi aquela de uma demissão por justa causa, onde o cara cometeu uma irregularidade e daí ele foi lá e tomou uma mijada, né? Não do prof. Luiz, tomou uma mijada. E daí no final do expediente resolveram demitir ele. E daí é o seguinte, tivemos aí duas punições pelo mesmo ato. Primeiro a advertência verbal e depois a justa causa ou suspensão. Daí tu tinha que alegar que a segunda não era válida, porque no direito do trabalho é vedado a dupla punição pelo mesmo ato, ou no bis in idem, né? Tu não pode ser punido duas vezes pelo mesmo ato. E aí não tem fundamento, entendeu? Este não tem fundamento. Mas eu já passo para tu continuar falando. Gente, teve fundamentações difíceis, não tão claras, que foi penosidade e a carta de referência, e sem fundamentação, que eu não me lembro, é o no bis in idem. Na Algum mentoria eu fiz um. Aí, normalmente, é algum princípio, alguma coisa mais genérica que você pode utilizar. Então, assim, ó, não achou no índice? Pensa lá se tem algum princípio que você pode utilizar. Pensa lá no dever legal, né? Na legalidade, na verdade, no princípio da legalidade. A gente não pode exigir do empregador algo que não tenha previsão legal. E tem uma outra dica que eu quero dar para vocês. Às vezes, não está previsto em lei, mas está previsto numa outra fonte do direito do trabalho, que é o acordo e a convenção coletiva. E é ali que está o seu fundamento. Já caiu, por exemplo, assim, ó, falamos do quinquênio, não tem previsão legal. Auxílio educação, não tem previsão legal. Onde ele teria previsão legal? Num acordo ou convenção coletiva. Se a convenção coletiva trazia a obrigação do empregador de pagar o quinquênio, bom, aí é uma obrigação que pode ser exigida do empregador, porque existe a convenção coletiva, porque existe lá, mas o enunciado vai falar isso para vocês. Então fiquem tranquilos, o enunciado mencionaria que tem uma convenção coletiva que traz essa previsão. E aí vocês sabem, assim como a lei é uma fonte do direito do trabalho, a convenção, o acordo coletivo também é. Então poderia, ou até mesmo o contrato de trabalho é uma fonte, ou o regulamento empresarial. Se lá está dizendo, ó, o contrato previa esse pagamento, o regulamento empresarial previa esse pagamento, você vai usar como fundamento o próprio contrato, o próprio regulamento, a própria convenção. Esse vai ser o seu fundamento nesse caso. Nesse sentido, veio muita pergunta, eu acho que oriunda de grupo do WhatsApp. Professor, pode a empresa descontar o vale alimentação? Eu fico pensando assim. Bom, a empresa chega para ti, eu vou te dar R$ 500 de vale alimentação, mas vou te descontar 100. Eu não entendi muito, tá? Eu não entendi muito essa lógica, né?
Então dá 400, né? Então para quê? Mas acho que saiu de algum lugar isso. Mas daí o que era a minha resposta? Pode descontar? Eu digo assim, não sei. Eu vou responder assim, não sei. Para mim não é muito lógico, mas assim, para eu saber se pode ou não descontar, eu preciso ver ou o contrato de trabalho que estabeleceu essa regra ou o acordo de convenção que estabeleceu essa regra. Se estiver no acordo ou convenção ou no contrato de trabalho esse desconto, é válido? Era assim que eu respondi. E veio assim, ó, horrores deste mesmo exemplo, tá? Então, muitas vezes, pessoal, muitas vezes o direito em si, no direito do trabalho, está no contrato de trabalho, no acordo ou convenção, e se cair algo nesse sentido, vai dizer. E, aliás, eu acho que nessa prova vai vir algo de acordo e convenção, é um dos meus principais palpites. E eles amam em peça a questão da ultratividade, que é o quê? Que a empresa estava pagando e daí parou o prazo, acabou o prazo do acordo e da convenção e a empresa deixou de pagar e o reclamante foi lá e cobrou, tá? E daí, por exemplo, se cair o RO que eu estou imaginando que possa vir a cair, o que vai aparecer? Vai dizer que na sentença o juiz disse que a empresa tinha que continuar pagando o benefício mesmo após o prazo do acordo e da convenção. Aí tu vai lá e vai dizer assim, estou sendo advogado da empresa, tu vai lá e vai dizer o seguinte, que a sentença está errada, que o juiz não sabe nada, que o juiz não foi aluno da Cleise e do Luiz Henrique, que ele tem que dar uma justa causa nesse juiz aí. Por quê? Porque o 614, parágrafo 13, parágrafo 3º, veda a ultratividade da sentença, razão pela qual, terminado seu prazo, não há mais de se pagar o benefício, requer a reforma da sentença e que esse juiz vá fazer o cursinho do CEISC para ver se aprende alguma coisa. Eita, né? Ô, 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 Luiz, deixa eu responder aqui o Anderson também, ó. Que ele tá mandando uma dúvida aqui, ó. Se cair uma peça inusitada e eu não lembrar da estrutura, como se sair bem? Olha só, dica da Prof. Cleise. Existem 3 estruturas que você consegue adaptar para as peças. Então, assim, ó, você sabe fazer uma reclamação trabalhista? Ela é uma petição inicial. O que tem que ter uma petição inicial? O endereçamento, a identificação das partes, as teses, os pedidos, valor da causa, fechamento. Se você tiver que fazer uma ação de consignação em pagamento, ela segue essa mesma estrutura. O que vai mudar, claro, obviamente, é o nome da peça e as teses, o recheio ali, né, da peça. Se você tivesse que fazer uma outra petição inicial, vamos supor que você tivesse que fazer um inquérito judicial para apuração de falta grave. É uma petição inicial, você pega essa mesma estrutura. O que muda? O nome da peça e o recheio. E normalmente essas peças inusitadas, elas são menores. Então, qual é a dica? Você vai lá e lê todos os artigos que falam daquela peça. Porque os artigos vão dar dicas para vocês para que se presta aquela peça, qual é a finalidade dela, o que você tem que alegar, o que você vai pedir. Então, você vai lá e busca os artigos. Outro exemplo, se você vai fazer recurso, você sabe fazer o RO? Você sabe fazer o RO? Peça de interposição, peça de razões. Tá, mas e se eu tivesse que fazer, em vez de o RO, o agravo de petição? A estrutura é a mesma, no sentido de que você vai endereçar, vai trazer a parte recorrente, o nome do recurso, parte recorrida, vai trazer ali os pressupostos de admissibilidade, vai fazer o fechamento, vai fazer as razões, nelas você vai trazer suas teses. O agravo de petição é a mesma coisa. Muda o quê? Que você já está na execução, tem uma decisão na execução. Claro, vai mudar as teses, porque aí vão ser assuntos, temas da execução. Mas a lógica é a mesma da peça. Assim também, se você tivesse que fazer um recurso de revista, se você tivesse que fazer Agravo do instrumento. É assim, ó, gente, a estrutura é a mesma. E o mesmo vale lá para a contestação. Você sabe fazer a contestação? Você também reaproveita ela para outras peças que você tem no processo. Então, primeiro, essas 3 estruturas, nessa semana, elas têm que estar muito bem assimiladas por vocês. Na nossa aula de kit sobrevivência, eu justamente faço essa demonstração para vocês do como uma estrutura ela vai tendo as adaptações e vai servindo para todas as peças ali que a gente pode ter. Então, o que você precisa saber
é que independentemente da peça que for cair, se você souber a estrutura da peça e você sabe que indo lá, lendo os artigos, eles dão dicas, eles vão te ajudar com isso, então você relaxa que vai dar tudo certo, tá? E aí, antes que o pessoal já comece a perguntar se eu acho que vai ser uma peça inusitada, pessoal, não, eu não acho que vai ser uma peça inusitada, mas a gente tem que estar preparado sempre para tudo, né? A gente tem que estar sempre preparado para tudo, porque, como a gente fala, né? Quem dera se a gente tivesse esse poder, assim, ó, de adivinhar tudo, né? Aí a gente já teria adivinhado os números da Mega Sena, a gente já ia estar fazendo. Vamos lendo a. Eu amo, eu amo meus alunos, eu amo dar aula, mas se eu tivesse o poder de descobrir, eu descobriria os números da Mega Sena e eu estaria agora fazendo uma live, talvez fazendo uma live com vocês, dando dica, mas lá embaixo da Torre Eiffel, né? Toda iluminada, fazendo um Nas, piquenique com nas... duas babás, uma cuidando do José Ricardo, outra cuidando da Vivian, né? Ó, o pessoal tinha pedido para eu te mostrar a Vivian, mas eu imagino que ela deve estar dormindo, quietinha, O pessoal tá né? pedindo mais foto da Vivian. Eu vou tirar algumas fotinhas, eu vou postar aqui no feed, tá? Do meu Instagram, tá? Eu vou postar foto, tá bom? Pode deixar, tá? Mas agora eu não vou conseguir postar porque eu tô aqui no escritório, ela tá lá embaixo, tá? Mas eu posto depois uma fotinho minha e dela, uma fotinho da minha princesa aí para vocês verem como é que ela tá. Gente, ela tá tão atenta, assim, agora tu tá falando, ela tá assim, olhando com os olhão, assim, ó, prestando atenção. Até então parecia era meio que indiferente, assim. Aos poucos, cada vez vai interagindo mais, parece que vai ficando melhor. Te prepara, Cris. É muito legal. Ai, É muito legal mesmo. ó, tem mais uma Prof, dúvida. acho que. Deixa eu só Ah, tem responder mais dúvida, tá? essa, porque essa aqui também é de uma galera, assim. Posso fazer mais de uma simples remissão ao lado do artigo? Então, assim, ó, pessoal, sobre remissões e marcações, eu quero passar umas dicas para vocês, porque eu sei que agora, na semana que antecede a prova, dá aquele desespero. Será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que vão levar minha CLT embora no dia da prova, né? Começa a bater, vocês começam a sonhar com isso de noite. Então, olha só, não é a quantidade de remissões, tá? Que vai prejudicar vocês ou que vai dar qualquer problema. Agora, cuidem para não estruturar a peça. O que é estruturar a peça? É fazer um roteiro lá com todos os artigos, todas as súmulas de uma determinada peça, né? Que não tem nada a ver com aquele conteúdo. Por exemplo, o que é uma simples remissão? Se eu estou falando de contestação, ali vão estar os artigos, as súmulas que são sobre contestação. Agora, se eu tô lá no item de contestação e começo a colocar outras coisas que não tem nada a ver com contestação em si, com o tema contestação, o fiscal pode achar estranho e dizer, mas por que você está colocando isso aqui? Né? Então, aí sim você pode ter algum problema. Agora, gente, assim, primeiro, não façam isso e nós não orientamos isso em momento algum no curso. Então, fica tranquilo. Segundo, pode passar marca-texto no índice, pode passar marca-texto na CLT, pode sublinhar e passar marca-texto ao mesmo tempo, pode usar duas cores de marca-texto num único artigo, você pode fazer remissão do lado, abaixo, acima, você pode, o que mais? Você pode, numa folha lá, você ter palavras marcadas com marca-texto, outras frases, outro artigo inteiro, não tem problema. Pode ser várias cores, não tem problema. A única coisa que você não pode fazer é estruturar peça, tá? Então, assim, estruturar peça por remissões seria fazer uma listagem lá, brrr, todos os artigos que podem cair numa contestação. Estruturar peça com marcação seria você ir lá, ao, douto, juízo, da, vara, Fê, tem uma coisa trabalho. que eu Tem uma coisa que eu falo nesse sentido, é o seguinte, muita gente, professor, eu não sei fazer essa estruturação que é proibida, mas eu não sei se eu acabei fazendo. Se tu não sabe, tu não fez, entendeu? Olha, Se tu não sabe, tu não fez, ótimo, ótimo, vida que segue. tá? Entendeu? Acho que não sei se até foi tu que falou e eu peguei, mas ou se eu que criei essa tese aí, mas assim, ó, se tu não sabe estruturar a peça através de marcação, significa que tu não fez.
entendeu? Significa que tu não fez. Eu brinco que é aquela questão do brasileiro tentar tirar vantagem de tudo, tentar passar a perna nos outros, né? Se tu não pensa, se tu quando marcou não pensou nisso, vai tranquilo para a prova que vai dar tudo certo, tá? E Então, eu tenho, mais ou menos é nesse sentido que eu respondo quando vem essas perguntas para mim, sabe, Cleise? Ah, aliás, claro, sempre falando desde o início do curso, e quem faz não vale a pena, né? Porque daí tu vai nervoso para a prova, né? Porque pode ser que o fiscal peque, pode ser que tu perca a prova, daí toda vez que o fiscal passa do teu lado, tu acha que ele tá indo porque ele te descobriu e tu não faz a prova tranquilo, e não fazer a prova tranquilo não é é, muito legal, para não querer falar algo mais grave aqui. e daí assim, ó, pessoal, a última dica com relação a isso. Em última hipótese, você está se sentindo muito inseguro, não está conseguindo dormir de noite, porque fez alguma coisa que não podia, então faz assim: pega um VAD extra para levar no dia da prova. Nessa altura do campeonato, eu não tenho outra coisa para te dizer. Ah, eu escrevi palavras, eu fiz alguma coisa errada. Bom, aí o que eu posso te dizer nessa altura do campeonato, na semana da prova, pega um VAD que você tenha, um VAD que você use, ou vá na faculdade, pegue lá um da biblioteca, ou peça para algum colega, alguém que fez a prova da OAB, que tenha lá uma CLT para lhe emprestar, porque leva um reserva, tá? Essa é a dica que eu dou agora, assim, ó, tipo, porque não tem mais o que fazer, né? Então, às vezes alguém me manda lá, professora, eu escrevi palavras na minha CLT. Não podia. Não podia. Então, enfim, a pessoa teve um lapso lá e escreveu. Bom, você não vai dormir de noite, você vai ir para a prova tremendo, com medo, então leva alguma coisa, tá? Essa é a única coisa que eu posso dizer para vocês nessa reta final. E às vezes a pessoa nem fez nada de errado. Às vezes ela nem fez nada errado, mas ela tá insegura, ela tá com medo. Arruma, dá um jeito, arruma com alguém e leva um vadier. 99,9% dos alunos fazem tudo certo, 100% certo. Então, assim, ó, mas é só para você não ter que se preocupar com isso daqui por diante, porque a sua preocupação tem que ser com o estudo, com a prova. Não pode mais ser, gente. Faltando aqui, ó, quantos dias falta? 5 dias praticamente de estudo, 5 dias, né? Porque amanhã já é terça, né? Amanhã já é terça. É, não, você tem como ficar perdendo seu sono, seu tempo com isso agora. Então, resolve o seu problema, arruma um vademecum aí na faculdade ou com alguém para levar como reserva e pronto, vira a página e bora estudar, tá? Porque senão você fica martelando nisso e não vai adiante no conteúdo. Então, acho que fechou, né, prof? Fechou. Deixa eu ativar os comentários aqui. Agora, vamos ativar os comentários aqui. Pessoal, gostaram da live, gente? Nós resolvemos hoje aparecer por aqui. Quem sabe durante a semana. Não, é incrível, né, prof? Né? Opa, maravilha, semana de folga, vamos ter menos aula, não sei o que, daí a gente... Vamos fazer uma live para conversar com os alunos? Vamos. Então tá, então vamos fazer uma live. Né? Ô, pessoal... Oi? Deixa eu dizer pro pessoal, ó, tá, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, porque essa semana, quando der, a gente vai aparecer por aqui para dar um oi para vocês, para conversar com vocês, para dar uma dica para vocês. Essa é aquela semana que a gente parece uns fantasmas, assim, quando você menos esperar, a gente aparece por aqui, tá? Então, assim, ó, fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, que a gente está preparando dicas legais para postar para vocês. A gente também vai aparecer por aqui assim que der, para fazer uma live, para conversar, ou para fazer um vídeo, enfim. E temos, para os alunos do curso, temos nossos encontros aí nas revisões, e para os alunos de um modo geral, né? Sexta e sábado na revisão turbo, tá, gente? Então, tem muito estudo ainda essa semana, tem muita dica boa e especial para vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos por aí. Gente, então vou me despedir. E teve uma aluna que perguntou quando é que começam os cursos de prática, que a gente acabou falando. Os cursos de prática já estão disponíveis, tá? Então, domingo de noite aí já pode comprar, segunda, quando quiser, tá? E lembrando, então, quarta-feira revisão Cleise, quinta revisão Luiz, só para alunos. Sexta de noite e sábado de manhã nós vamos ter a revisão no YouTube aberta para todo mundo. Domingo, quando vocês saírem da prova, pega o celular, entra no YouTube, já vai estar o professor Luiz Henrique, professora Cleise, com o nosso padrão resposta da prova, tá?
ali por 8, 9 horas da noite, libera-se um gabarito preliminar, tá? E se o gabarito preliminar vier totalmente diferente, alguma coisa assim, totalmente impossível vir, mas assim, alguma questão, alguma coisa diferente que gera debates, a gente vai lá, faz uma live e tudo mais. Durante a semana que vem, vamos entrar em live para a gente conversar um pouco, tá? Com vocês. O apoio nosso do CEISC vai além do dia da prova, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Meus queridos, aposta é Luiz Henrique R.O., professora Cleise Contestação. Lembrando que é só aposta, não quer dizer que vocês não possam, não tenham que estudar as outras, tá bom? E com isso, eu me despeço, prof. Muito obrigado. Mesmo tendo aquele probleminha, acho que foi uma live maravilhosa. Muitos alunos, muitas dúvidas sanadas. E vamos lá. Essa semana aí aproveitem ao máximo, pessoal. Tá aí, gente. Bom descanso, Luiz. Tchau, pessoal. Bom descanso para vocês também. Estudem, estudem. Até mais. Tchau, tchau.